Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo preparatório para o exame Network Mais da Comptia. Hoje é a aula 6 do módulo 2. Vamos falar de encapsulamento. É uma aula simples e rápida. Nós vamos falar sobre esse assunto mais no módulo 6, mas eu já quero aqui dar uma introdução para que vocês já cheguem no módulo 6 sabendo um pouco, porque aí a gente vai dar um mergulho profundo nesse tema, que é um tema um pouco complexo. Então, é interessante fazer uma introdução aqui para que vocês já entendam quando chegar lá no módulo 6, tá bem? Mas hoje vai ser uma aula bem rápida, a ideia é mesmo só uma introdução. Então, o que é encapsulamento? Quando um dispositivo, um host, ele envia algum dado na rede, esse processo de envio de dados, ele é chamado de encapsulamento. O encapsulamento são embalar os dados. Isso é que é encapsular, é embalar eles em pacotes com as informações específicas de cada camada. Então, em cada camada, os dados são embalados de uma maneira em que cada camada ela vai se comunicar diretamente com a camada correspondentes através das informações que vão ser introduzidas quando a embalagem for feita para entrega na próxima camada. Então, nesse processo de empacotamento, de embalamento, cada camada vai se comunicar direto com a camada correspondente. A camada de cima vai enviar para baixo com o tipo de embalagem, que tipo de encapsulamento necessário, ou a camada de baixo vai enviar para a camada de cima também com o tipo de encapsulamento necessário, depende em que direção esses dados estão indo. E cada camada utiliza um formato específico de PDU. PDU, ou Protocol Data Unit, ele vai ter um nome específico para cada camada e a gente já vai estudar sobre isso. Tá? Então, é adicionado cabeçalhos em algumas camadas e rodapés em trailers em outras camadas. E nesses cabeçalhos, nesses rodapés, que também é chamado de headers e trailers, são adicionadas informações como endereço, controles de erros e identificações de protocolo. Como eu disse, nós vamos estudar isso mais a fundo no módulo 6, então, por enquanto, eu não vou mergulhar nesse assunto. Não vamos falar ainda muito de headers e de trailers nesse módulo, somente mais no módulo 6. Mas eu já vou explicar para vocês, vão entender melhor. Então vamos começar aqui pelas camadas superiores. Camada 7, que é a camada de aplicação, tem ali as informações do usuário. Vamos supor que você está enviando uma mensagem ou uma solicitação de um arquivo. Então, aquilo é convertido em dados e são transmitidos pela rede. Na camada 4, os dados são divididos em segmentos. Também ocorre o estabelecimento de uma conexão confiável entre o transmissor e o destinatário, a gente estudou sobre isso, para que ocorra a entrega corretamente. Na camada 3, os segmentos são transformados em pacotes, ou datagrams, ocorre o endereçamento lógico, que é o IP, e pronto, ele é adicionado para que os pacotes percorram as direções corretas. E na camada 2, que é a camada de enlace de dados, é onde os pacotes são convertidos em frames. Ocorre ali informações adicionais de controle, endereço fixo, que é o LLC, e o MAC, que são as duas sublayers que a gente estudou. O endereço MAC, lembrando, é aquele endereço que possui 48 bits, sendo 24 para o vendor e 24 para como um endereço único para a sua máquina, como o ID da máquina, e que todo dispositivo que tem acesso à internet tem, quer seja seu celular, tablet ou computador. Então o IP é o endereço lógico, o MAC é o endereço físico da máquina, e na camada 2 é onde os pacotes são convertidos em frames e as informações adicionais de controle e endereço físico, o MAC, existem aquelas duas sublayers, sendo o endereço MAC embaixo e em cima o LLC, que faz a tradução e determina se o pacote datagram da camada 3, se é um IP, se é um IPv4, se é um IPv6 ou um ARP. E na camada 1, a camada física, os frames são convertidos, são transformados em bits, então 0 ou 1.
e são transmitidos através do meio físico, cabos, ondas de rádio, wireless, etc. Vamos aqui passar para essa figura, vai ficar muito mais fácil agora de vocês entenderem. Aqui nós temos as camadas: aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace, física, né? São as 7 camadas do modelo OSI. Aqui do lado são os tipos que vão ser chamados os PDUs. Então, nas 3 camadas aqui superiores, na camada de apresentação, seção e aplicação, essas 3 camadas superiores, é chamado de datagram ou datagramas. Então, você, por exemplo, escrever um e-mail ou preencher um formulário, tá bem? Ele vai passar por aqui em formato de datagram, o PDU. Quando ele chegar aqui em transporte, ele vai se chamar segmento, ok? Isso é importante você saber para o Network+. Esse tipo de nomenclatura. Como que é chamado os PDUs em cada camada do modelo OSI. Então aqui na camada de transporte ele vai chamar segmentos. Na camada de rede, ele é chamado de pacote. Na camada de enlace, na camada data link, tanto faz o nome, quadros ou frames em inglês, e na camada física, bits, 0 e 1. Tá? Então, o encapsulamento nada mais é do que você pegar aqui o datagram e quando chega aqui na camada de transporte, você adiciona um TCP header. Então, ele adiciona aos dados um cabeçalho TCP, que vai ter muitas informações aqui que a gente vai estudar mais lá para frente. A gente vai ter um módulo somente falando sobre TCP, tá? Então, aqui na camada de rede, prosseguindo, ele adiciona um cabeçalho IP e tudo isso vai empacotando, vai encapsulando, vai ficando cada vez maior. Uma coisa que era assim, vai ficar assim. Depois vai ficar assim. Aqui na camada de enlace, ele vai adicionar o frame e o LLC mais o FCS. Bom, continuando, tirei aqui a minha imagem para vocês poderem ver. Aqui na camada de enlace são adicionados o frame. O frame é como é chamado o header na camada de enlace. Aqui na camada de enlace é adicionado o LLC. A gente já viu que ele tem controle de fluxo e também identifica o protocolo, se é um IP, IPv4, um IPv6 ou se é um ARP. E aqui é chamado o FCS, ele é um frame checker. Ele é para checar o frame. Ele significa Frame Check Sequence e é adicionado esse rodapé para checar a sequência dos frames, para que o sequence ocorra da maneira correta. E na camada física, os bits são transformados em 1 e 0. A camada física é mais fácil de memorizar. Começando de cima da aplicação, apresentação e seção, que são as camadas superiores, dá para memorizar muito fácil, porque são apenas datagrams, são chamados datagrams. Depois é adicionado o TCP na camada de transporte, o header, o cabeçalho é TCP, nós vamos estudar muito sobre isso. Depois, na camada de rede, o header é chamado de P, também vamos estudar sobre isso. E aqui tem mais detalhes, é a camada de enlace que é adicionado o quadro, frame, no qual possui o cabeçalho que tem o LLC, onde vai ter o tipo de IP, o endereço MAC nessa camada, controle de fluxo, flow control, que a gente estudou, a identificação do protocolo. Vai ser adicionado também o rodapé chamado FCS, que é Frame Checker Sequencing. Frame Check Sequence, ele é utilizado esse rodapé para poder checar a sequência dos frames, para que ocorra essa montagem na sequência correta. E na camada física, são transformados em bits, são transmitidos 1 e 0. Tá? Hoje, basicamente, é isso. Como eu disse, vamos estudar mais, vamos nos aprofundar mais sobre isso no futuro, mas por enquanto, essa foi uma pequena introdução sobre encapsulamento. Nos vemos na próxima aula.